Oi, quinto ano, bom dia. Hoje a nossa aula será de correção. Hoje nós finalizaremos uma etapa para que em seguida vocês façam uma atividade avaliativa, não na aula de hoje, né? Mas nós vamos aqui fazer uma correção um pouco mais extensa, tá bom? Então prestem atenção. Vamos lá, vamos começar pela página 29 da apostila, onde nós analisamos esse anúncio de campanha de conscientização. Vamos lá. Aqui na atividade 2 é uma questão pessoal, né? Pergunta o que chamou a atenção de vocês nesse anúncio, de repente uma sugestão de resposta, né? Coisas que chamam, elementos, né, que podem chamar a nossa atenção: o homem correndo, a menina na bicicleta e o ônibus também, em razão da posição central dessas imagens, né? Observem que esses elementos que eu disse estão no centro do cartaz, tá? Número 3, que evento está sendo anunciado? É o Dia Mundial Sem Carro. E no anúncio tem a palavra vamos, que é uma forma verbal. A quem essa palavra se refere? Então, se refere ao anunciante, a pessoa que criou o anúncio, e a todos os leitores. Número 5, pergunta quais são os recursos utilizados para atrair a atenção do leitor no anúncio. Vamos lá. A imagem, que dá a ideia de movimento, textos curtos, o título do balão e as cores. Número 6, qual é o objetivo desse anúncio? É conscientizar as pessoas da necessidade de se utilizar meios de transporte variados como forma de cuidar do planeta. Na próxima página, página 30, pergunta por que é necessário diminuir a quantidade de veículos nas ruas. Então, a sugestão, né, de acordo com o que nós estudamos, esse objetivo é para diminuir a poluição e aumentar o bem-estar das pessoas, a qualidade de vida das pessoas, ajudando também a natureza, o meio ambiente. A número 8 é uma questão pessoal. A número 9 pergunta, né, em sua opinião também, se essas campanhas podem influenciar o comportamento das pessoas. Isso aqui é uma resposta somente oral, mas todo o anúncio tem o objetivo também de encorajar o leitor, né? O leitor, encorajar ele a tomar uma atitude em relação aos problemas que o planeta enfrenta. Então, é uma forma do leitor refletir e também modificar a sua atitude. Então, ele influencia, sim, o comportamento das pessoas. Número 10. Vamos ter uma nova opção. É uma frase presente no anúncio e ela se refere a quê? Então, se refere a mudanças de hábito na forma de se locomover, podendo ser pedalar, né, andar de ônibus, andar a pé, dentre outras. Número 11. Quando acontece o Dia Mundial Sem Carro? Acontece no dia 22 de setembro, anualmente, né, todos os anos. Número 12. Qual é a função das imagens no anúncio? Então, propor alternativas de locomoção que podem ser utilizadas no Dia Mundial Sem Carro, ou seja, outras possibilidades ao invés de usar o carro. Número 13. Por que a cor verde é predominante no anúncio? Porque a campanha ela tem essa intenção de incentivar ações que preservam o meio ambiente. E essa cor verde, né, é usada para representar temas relacionados à natureza, como sustentabilidade, ecologia, etc. Aqui nós temos um banner de outra campanha de trânsito, e aí na página 31 pergunta qual é o tema, né, do que se trata esse texto. Ele fala sobre a segurança no trânsito. Número 16. O que representa a imagem que se repete no texto? Representa uma cadeirinha especial para veículos, específica para veículos. Aqui pede na 17, né, que vocês comentem sobre a disposição, a organização do texto e das imagens. Então vamos lá, o texto tem um formato de atividade com duas alternativas. O retângulo no interior da cadeirinha lembra o local para assinalar, marcar a alternativa correta, né? Número 18, que regra do trânsito está sendo incentivada a seguir nesse banner? A regra é aquela que obriga, né, que é obrigatório o uso de cadeirinha para o transporte de crianças de até 4 anos de idade. E o número 19 pergunta qual é a importância dessa regra no trânsito, né? Então, ela é importante porque ela tem o objetivo de promover a segurança da criança, né? Então, o uso da cadeirinha para crianças também fez diminuir o número de mortalidade infantil em acidentes de trânsito. Então, ela é super importante para a proteção da criança. Número 20. Nessa mesma campanha, que outro equipamento cujo uso poderia ser questionado no trânsito? Então, pergunta qual outro equipamento, né? Vocês poderiam aí citar. Algumas possibilidades são
O uso de cinto de segurança, que é obrigatório, de capacete também para os motociclistas. Também poderiam citar que deve ser evitado o uso do celular no trânsito, isso é proibido, tá bom? Então, temos essas possibilidades de resposta. Na próxima página, nós temos aí na parte inferior do banner uma informação, né, que é minha escolha faz a diferença. A letra B pergunta qual é a função dessa informação. Como eu expliquei na videoaula, né, sobre essa questão aqui, é o hashtag, né, o hashtag, no caso, aquele jogo da velha ali, forma um hiperlink que, ao ser clicado, direciona as pessoas para outras postagens em redes sociais relacionadas ao mesmo tema. Isso faz com que a campanha cresça, seja divulgada. Né? Vamos lá, 22. Qual é o principal objetivo desse anúncio? A primeira alternativa, né, que é conscientizar as pessoas de que cada um deve fazer a sua parte para tornar o trânsito mais seguro. Número 23. O uso da cor amarela no banner simboliza a atenção no trânsito. Aqui na 24 nós temos uma frase, atenção pela vida, e essa palavra destacada, atenção, indica uma advertência, né, uma observação, um aviso. Número 25, pergunta de que forma os textos 1 e 2 dialogam, ou seja, quais são as semelhanças entre eles. Então, os dois textos abordam atitudes responsáveis em relação ao trânsito e ao meio ambiente. E a número 26 pergunta para você, né, em sua opinião, qual é a maior causa dos problemas no trânsito e por quê? Aqui vocês também têm diversas possibilidades de resposta, né, como fizeram, como falta de respeito, falta de atenção das pessoas e por aí vai. Nós continuamos então na próxima página, na seção lápis na mão, onde nós temos o assunto sobre palavras primitivas e derivadas. Aqui nós temos uma frase, atenção pela vida, né? E aí a letra A diz o seguinte: assinale as frases que expressam o mesmo sentido da palavra atenção nesse slogan. Então são as duas primeiras frases, concentração total em assunto e expressão de cuidado, dedicação. A última alternativa não se associa ao slogan, tá? Ao sentido dela. Letra B. Conheça as palavras que se originaram de atenção. Nós temos atencioso e atenciosamente. O que há em comum entre atenção e essas outras palavras? Aí vocês vão observar que o que há em comum entre elas é uma parte da palavra atenção que se repete, que é o atenção, vai até o C, né? Esse é o radical, como vocês já conheceram, que é a base da palavra, tá? Número 2, que palavra deu origem ao termo anoitecer? Então, anoitecer veio da palavra noite. Alegremente se derivou da palavra alegria e trabalheira se derivou da palavra trabalho. Na próxima página, nós temos dois grupos de palavras e a letra A pergunta o que as palavras do primeiro grupo têm em comum. Então, nas palavras do primeiro grupo foi acrescentado um prefixo, né, que é aquela parte que vem antes da palavra, tá? E a letra B pergunta o que as palavras do segundo grupo têm em comum. Foi acrescentado um sufixo no final das palavras leal, igual e feliz, no caso do segundo grupo, tá? A atividade 4 pede que vocês formem novas palavras acrescentando ou prefixos ou sufixos. Então, aqui eu também tenho possibilidades de resposta, tá? Nós podemos acrescentar aqui um sufixo ou um prefixo e formar diversas palavras. Isso não quer dizer que a de vocês esteja errada. Então, vamos lá. Sugestões. De triste, nós podemos formar tristonho, tristeza. De dente, dentadura, dentuço, dentista. Flor, floral, floricultura, correto, incorreto, de capaz, incapaz, capacidade, papel, papelaria, papelada, papelão, de barba, barbearia, barbudo, barbear, ler, reler, atual, atualizar, ver, rever, humano, humanidade, desumano, cozinha, cozinheiro, belo, beleza, belezoca, folha, folhado, folheto, folhagem. Número 5, assinale a alternativa em que todos os substantivos são palavras derivadas. Então, é a primeira alternativa, carreta, mureta e ventilador, porque as demais têm palavras primitivas, tá bom? E a número 6 pergunta quais são as palavras primitivas dos substantivos derivados que você assinalou na atividade 5. Então, a palavra carreta veio da palavra carro, a palavra mureta veio da palavra muro e a palavra ventilador é derivada da palavra vento, tá bom? Aqui na última atividade, atividade 7, vocês precisavam ligar, né, os substantivos primitivos aos seus derivados. Então, ficou assim, chuva foi ligado a chuvisco,
pedra a pedrada, sapato a sapataria, fruta a fruteira, máquina a maquinaria, telha a telhado, doce a doceria e lua a luar. Continuando a correção aqui na página 12 do CA, nós temos uma charge, né? E aí pergunta onde a cena acontece. Então, pelo contexto, nós observamos que a cena está ocorrendo na casa de Joãozinho. Os personagens são Joãozinho, sua mãe e seu amigo. O tema da charge é a mobilidade urbana. E a atividade 5 pergunta o que significa a expressão pela última vez na fala da mãe de Joãozinho. Significa que a mãe já chamou o filho repetidas vezes para almoçar e como ele não atendeu ao chamado, ela se irritou. A atividade 6 pergunta em qual problema real Joãozinho pensou ao responder a sua mãe. Então é a primeira alternativa, ele pensou na quantidade de carros nas cidades. Na letra B pergunta o que vocês entendem por mobilidade urbana. Uma sugestão de acordo com aquilo que eu expliquei na videoaula, que mobilidade urbana é a facilidade de locomoção das pessoas e dos meios de transporte. Continuamos com o assunto conjunção na atividade 7 e a letra A pede que vocês transcrevam as duas ações que a mãe de Joãozinho quer que ele faça. Então nós temos aí, primeira ideia, traga os carrinhos, e segunda ação, né, que é a segunda ideia, venha almoçar. A letra B pergunta qual é a palavra que une essas duas ações, ou seja, qual é a conjunção que une essas duas ações. A conjunção e. E a letra C pergunta qual é o efeito de sentido dessa conjunção. Então, ela expressa a adição. Tá? Aqui na atividade 8, vocês precisam unir as frases, né, as orações, e também acrescentar uma conjunção de acordo com o que ela indica entre parênteses, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aí na frase A, ficou da seguinte forma. Ele comeu meio mamão e meia banana, ok? Frase B. O atleta disputou o torneio, mas não ganhou. Aí uma conjunção adversativa é o mas vocês podem usar outras conjunções adversativas, como porém não ganhou, tá? Também daria certo. Letra C. O gato come ração. Opa, é de alternância, então nós temos que começar com ou. Ou o gato come ração ou não come. Letra D. Uma conjunção de conclusão. Os avós viram os netos, portanto, ficaram felizes. Continuamos na atividade 9 com o assunto de palavras primitivas e derivadas. E aí pergunta qual é o radical da palavra engarrafado. O radical é a base, né, que não se modifica. Então, é a terceira alternativa, garrafe. Letra B pergunta como essa palavra foi formada. Então, foi formada pelo acréscimo de um sufixo e um prefixo. Foram acrescentados o prefixo em e o sufixo ado ao radical garrafe, e assim se formou a palavra engarrafado. Aqui na C nós temos as palavras garrafa e engarrafado. Garrafa é um substantivo primitivo e engarrafado é um substantivo derivado, que se formou a partir da palavra garrafa. Aqui na atividade 10, vocês precisavam usar as palavras do quadro e os sufixos indicados em cada item para formar novas palavras, tá? Eu observei que alguns de vocês somente repetiram as palavras, não foi isso que a atividade pediu, tá? Então, se você tem que acrescentar um sufixo, é uma parte que vem após a palavra. Então, de carta, nós formamos carteiro, vaca, vaqueiro, de motor, motorista, de máquina, maquinista, tá bom? Então, finalizamos aqui na página 14 do CA a nossa correção da aula de hoje, tá bom, crianças? Um beijo, vejo vocês na próxima aula.